ano 2025, estarmos aqui hoje recebendo uma ilustre entrevistada e que possamos ter uma boa experiência, né, para nós e para quem for acompanhar, né, futuramente pelo link do YouTube. Então, nós, Armando Macedo, João Queiroz e Mari Vander, nós estamos aqui hoje iniciando mais um ciclo de entrevistas que eu me apaixonei, né? Porque a gente vê que são mulheres que nos antecederam, têm uma grande história, são mulheres com carreira assim, maravilhosa, assim, que a gente olha todo o currículo e a gente fica sonhando também em ter um currículo assim também, né? Pelo menos um pouco parecido. Nós estamos felizes em iniciar a terceira temporada do projeto Escuta de Intelectuais e Mulheres e suas contribuições para o campo de ensino de História, que é referente à nossa disciplina História do Ensino de História. E temos a honra, de receber e entrevistar a professora Alessandra Rufino Santos, que é professora aqui da casa, então é uma honra, e estamos felizes, de entrevistar uma professora que é daqui da casa. A professora Alessandra é professora adjunta de História no curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Roraima. A professora ela é permanente também no mestrado profissional em ensino de História, no Prof. História. É professora colaboradora no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Possui licenciatura em História pela Universidade Estadual de Roraima, UER. Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. E também doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também realizou pós-doutorado em Sociologia. Atualmente é coordenadora do LEDUCAR, que é a Licenciatura em Educação no Campo. Boa noite, bem-vinda, professora. Nós estamos agora iniciando esse momento, de trocas e experiência e de conhecer mais um pouquinho da sua vida profissional, de pesquisa e da sua atuação ao longo da sua vida, que é bem, assim, tem muita coisa para a gente explorar, então vamos lá. A senhora já pode dar uma saudação, uma boa noite para os nossos queridos ouvintes nesse momento, mas também não quiser, a gente já pode começar com a primeira pergunta. Então, ótimo. Gente, então, boa noite a todas e todos. Eu gostaria de agradecer por esse momento, de poder falar um pouco mais sobre a minha trajetória, não só como uma professora, e também uma pesquisadora, mas falar também da minha trajetória acadêmica que se iniciou aqui no estado de Roraima. Então, espero que vocês possam aprender um pouco mais com tudo que eu vivenciei até aqui na minha trajetória acadêmica. Vamos começar com a primeira questão, que a gente tenta entender um pouco como é que deu esse início da sua vida acadêmica, e a gente elencou a segunda questão. O que despertou o interesse em abordar a temática da migração? Hoje, ela já está bem em evidência em Roraima, mas lá em 2010, 2011, não tinha tanto propaganda, não tinha tanta pesquisa na área. Então a gente quer saber, o que chamou a sua atenção nessa temática? Bom, agradeço pela pergunta. Primeiro, a grande motivação de eu estudar a migração internacional desde o ano de 2007 foi que também eu cursei aqui nesta Universidade Federal de Roraima o curso de graduação em Ciências Sociais, Habilitação e Sociologia. Então, em 2007, eu passei a fazer parte do Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras, o GEIFRON, que é um grupo que existe até hoje, coordenado pela professora Franci Rodrigues. E esse grupo me oportunizou muitas coisas boas. Então, na época, como já foi citado na minha apresentação, eu também cursava a licenciatura em História pela Universidade Estadual de Roraima
E aí eu me interessei muito pela temática da migração internacional, em decorrência também de, apesar de eu ter nascido aqui em Roraima, mas a minha família de imigrantes. Então, a minha mãe nasceu no estado do Maranhão, meu pai nasceu no estado do Piauí, e eu tive também uma experiência de meu avô materno ter ido trabalhar no garimpo na Venezuela. Então, essa minha aproximação da temática das migrações foi em decorrência disso. E aí, o que mais me motivou também foi que, entre os anos de 2008 e 2009, eu fui bolsista de iniciação científica da professora Franci Rodrigues, e eu passei a desenvolver o projeto que tratava das representações sociais, uma análise da fronteira e da migração em Roraima. Então, esse projeto ele foi muito importante porque eu tive contato com as metodologias qualitativas, eu pude também compreender, a partir da visão dos próprios migrantes internacionais, como eles compreendiam a sua percepção, enquanto pessoas que saíram do seu local de origem e passaram para um outro local, a partir desses desafios da trajetória migratória. Então, no desenvolvimento desse projeto, eu estive em vários espaços aqui da cidade de Boa Vista, principalmente no centro de Boa Vista, na parte mesmo do comércio ambulante, conhecendo e desenvolvendo esse olhar da pesquisa, e também, em muitos momentos, tive a oportunidade de ir até a fronteira Brasil-Venezuela. Então, nesses espaços, eu tive contato com o público que me chamou muito a atenção na época, nesse período de 2008, principalmente, que foi a presença de migrantes internacionais peruanos aqui no nosso estado, que aí isso me encantou muito pelo fato de ver 3 grupos sociais distintos, os grupos dos comerciantes, os vendedores ambulantes, os outros que já tinham comércio mais formal, regularizado, e também o grupo da educação, os professores, e ao mesmo tempo também os funcionários da área da saúde. Então, isso motivou com que eu desenvolvesse os meus 2 trabalhos de conclusão de curso, a modalidade monografia, no curso de História, no curso de Ciências Sociais, tratando essa temática da migração peruana em Roraima, e isso também me despertou o interesse na época de cursar pós-graduação. Só que na época, gente, aqui em Roraima não tinha nenhum programa de pós-graduação nessa área das ciências humanas. Então, no ano de 2011, eu tive que ir até Manaus para cursar o mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, dando continuidade aos meus estudos. E nesse processo, assim, foi muito importante, porque eu fui me envolvendo cada vez mais com a temática da migração internacional e fronteira, porque eu finalizei o meu mestrado no ano de 2013 e logo em 2014 eu iniciei o doutorado em Sociologia, também seguindo nessa linha da migração internacional, mas com outro público, os venezuelanos e os brasileiros, pensando a ótica e os desafios da fronteira Brasil-Venezuela. Vimos aí o relato da professora Alessandra e já encontramos algo que puxou a segunda pergunta, quais são os desafios, quais são os desafios enfrentados ao ser uma pesquisadora, professora que desenvolve sua pesquisa magistérica na Amazônia, pensando nesse todo o contexto dessa vasta territorialidade que tem a Amazônia? Bom, como eu já mencionei, eu sou maranhense, então eu vejo assim que o principal desafio, na verdade, em alguns espaços, é ser aceita como uma professora e uma pesquisadora que nasceu aqui em Roraima. Então eu não falo nem tanto aqui no nosso estado, mas eu já vivenciei essa dificuldade de ser aceita como uma intelectual.
e também em outros espaços, né? Eu tive a experiência do doutorado, de estudar no Rio Grande do Sul, e foi um pouco difícil, né? Porque as representações sobre quem é da Amazônia é um pouco negativa, né? Primeiro que eu cursei as graduações, né, e o mestrado em universidades daqui da região norte. Então, no início, eu senti muita resistência, né, de me consolidar ali com os meus conhecimentos teóricos, metodológicos, e de desenvolver o que eu estava proposta a desenvolver naquele momento, que era, né, uma epistemologia da sociologia voltada, né, para uma temática interdisciplinar, que é a temática da migração internacional em um contexto fronteiriço. E aí, outra questão também é que eu tenho uma formação interdisciplinar. E hoje eu atuo, né, como professora de História, mas na minha trajetória eu sempre tive um grande sonho. E esse sonho foi ser professora de Sociologia. E isso foi o que me motivou, né, a escolha pelo doutorado de Sociologia, porque eu acabei buscando ali arriscar em algo que eu acreditava, né, que eu sonhava naquele momento. Então, eu comecei o doutorado em 2014, em 2016 eu retornei para Boa Vista, né, pelas oportunidades de concursos e também pela oportunidade de desenvolver o meu trabalho de campo, que era aqui no estado de Roraima. E nesse período eu fui aprovada, né, no concurso na área de Sociologia, que foi no Colégio de Aplicação, mas eu não consegui tomar posse nesse concurso porque eu não tenho licenciatura em Sociologia, né, eu só tenho bacharelado. Mas também, assim, eu nunca deixei de acreditar na história, né? Então tive essa formação, mas saí com ela, assim, um pouco reflexiva, né? E eu acreditava, assim, que a história, de modo geral, é muito complexa e naquele momento, assim, eu não me via, até então, preparada para ser professora de História, né? Para dar aula na educação básica. Mas nesse ano de 2016 também surgiu uma outra oportunidade, né? Então a UFRN teve vários editais de concurso público por aqui, e onde eu consegui uma oportunidade de trabalho que é no local onde eu estou hoje, no curso de licenciatura em Educação do Campo. Eu fui aprovada, né, para ser professora na área de História, e lá foi onde eu, na verdade, passei assim, a ter mais aproximação, né, com a história, e eu tenho que dar aula de tudo um pouco, né, desde História Geral, né, disciplina de História do Brasil, disciplina de História Agrária e Movimentos Sociais do Campo, disciplina de História da Amazônia, disciplinas da área de ensino de História, né, que é a metodologia de ensino de História, e estágio em ensino de História. Então, né, digamos que essa minha trajetória, né, assim, que eu falo, né, de um sonho que eu sempre tive de ser professora de Sociologia, consegui ser, eu acho que isso é importante, né, quando eu iniciei a minha trajetória no magistério superior, foi aqui também nessa universidade, no curso de Ciências Sociais, onde eu fui professora substituta entre os anos de 2012 e início de 2014, e também tive a oportunidade, né, de ser professora substituta na licenciatura intercultural, né, do Instituto Siquirã, também no ano de 2016, e fico feliz, né, de encontrar a Joyce aqui, né, que foi minha aluna lá, né, junto com o professor Paulo Jefferson. Então isso é muito importante. Então fui construindo, né, minha trajetória hoje pela oportunidade que eu tive no ensino de História, mas eu falo assim para vocês, né, que eu nunca desisti da Sociologia, né, eu nunca desisti do meu sonho, que é ser professora de Sociologia. Então, o próprio História também foi uma grande oportunidade, né, no ano de 2019, quando eu já estava como professora de História no curso de licenciatura em Educação do Campo, e estou, né, no programa desde lá, né, desde 2019, e tenho, né, assim, buscado atuar, né, dentro dessa formação interdisciplinar. Então, assim, os desafios, né, que quando eu falo,
é justamente isso, né? Eu vivo num ambiente interdisciplinar, no curso de educação do campo, por isso que mesmo em alguns momentos, né, assim, o curso também é um contexto um pouco difícil, eu me sinto em alguns momentos numa crise existencial, né, em decorrência mesmo de ter essa formação interdisciplinar e de sentir assim, que no universo da academia, né, de um modo geral, ainda, para quem tem esse tipo de formação, ainda há muitas resistências. Né? Então, por isso ali que eu sigo lutando, né, com todos os desafios no curso de educação do campo, porque eu vejo que lá eu consigo me encaixar, né, diante dessa formação que eu adquiri. Boa noite. Bem, gente, a gente percebe que nas palavras da professora Alessandra que o caminho não é fácil, né? Mas nada é impossível. Então, fica uma lição para a gente, né, para meus colegas de turma, muitos estão, né, começando na vida de professores ainda, e saber que não é um caminho fácil não é? Mas depende de cada um de nós, a gente trilhar esse caminho, né, com muita persistência, com muita vontade, com muita gana, né, e a gente consegue. Né? Então, a professora Alessandra vai ter essa garra, né, essa força. Bem, professora, continuando aqui, então, as questões, ainda sobre o tema das suas pesquisas, nós temos aqui, né? Então, atentando então a temática da sua pesquisa de mestrado e doutorado, gostaria de entender o seu contato enquanto pesquisadora com os migrantes, né, pesquisando em seus estudos, né, dessa forma. Como é que foi esse contato com esse povo? Né? Na sua jornada de pesquisa com imigrantes peruanos e venezuelanos, como foi a receptividade deles, né, em relação à pesquisadora? Né? Ou diferenças, semelhanças nos relatos entre esses imigrantes? O que você pode dizer sobre essa experiência com os peruanos e venezuelanos nesse período? Eu me agradeço pela pergunta, porque eu vou ter a oportunidade de falar um pouco da complexidade do que é trabalhar com os estudos migratórios, né, de um modo geral. Então, nas minhas pesquisas, eu sempre tive uma tendência metodológica que foi seguir os métodos qualitativos. Então, diante disso, o contato que eu tive, né, desde a graduação com os migrantes peruanos e também, né, na pós-graduação com os venezuelanos e os peruanos, né, que seguiu o mestrado na minha pesquisa, eu busquei, né, de certo modo, trabalhar sobre duas óticas. Primeiro, entender melhor o próprio conceito de migração. Então, aqui no nosso estado de Roraima, na própria formação que eu recebi nas ciências sociais, pela orientação da professora Franci Rodrigues, nós sempre tivemos, né, a preocupação de seguir os pressupostos do Abdelmalek Sayad, pensando a migração, né, no sentido mais geral, né, e nessa condição, né, de deixar claro que o emigrante é aquele que sai, né, do seu país de origem e quando ele chega no local de destino, ele se torna um imigrante. Então, diante disso, né, o conceito de migração, que até então, nos estudos geográficos, nós estamos muito acostumados, né, a pensar a migração na ótica mesmo ali, desse deslocamento no território nacional. Né? Mas nós pensamos de outra forma, né, que a migração é complexa e a gente precisa ter esse olhar, né, do emigrante e do imigrante. E então, com isso, as minhas pesquisas sempre foram voltadas assim, para os processos migratórios, para as trajetórias migratórias e também para as redes de sociabilidades, né, desses grupos. E eu tive muita dificuldade de me aproximar das pessoas indocumentadas. Né? Então, desde todas as pesquisas, né, aquelas pessoas que estão numa condição ali
né, são migrantes internacionais, mas são irregulares, né? Então, são pessoas de difícil acesso, porque sempre no processo de tentar algum tipo de contato, existia a percepção, o estudo tem alguma ligação, né, com a Polícia Federal. E outra questão também, a dificuldade de conseguir dados precisos sobre o quantitativo desses grupos de imigrantes internacionais aqui no nosso estado, né? Então, assim, ter um banco de dados, né, consolidados. Então, nas minhas pesquisas, assim, acho que a principal referência é a Polícia Federal, é o IBGE, né, que são órgãos assim, que nos ajudam a pensar esse quantitativo, mas justamente pelo fato de isso ser impreciso, e sempre o foco das minhas pesquisas foram as metodologias qualitativas. E aí, assim, pensando principalmente as semelhanças, né, entre os peruanos, de modo geral, e venezuelanos, né, deixando claro que eu sempre trabalhei com o público masculino, de modo geral, mas também já no final, né, que eu acabei não citando, mas no meu pós-doutorado em Sociologia, eu acabei tendo contato com as mulheres venezuelanas, né, então já me aproximando um pouco mais da temática de gênero. Mas no caso dos peruanos, né, de modo geral, naquele contexto, no ano de 2008 até 2013, era um público predominantemente masculino que hoje a gente já não vê mais, né? Eu fico até curiosa assim, de retomar, na verdade, essa pesquisa e ver, né, se aqui nós temos sim peruanos, mas diminuiu muito, né, em relação ao contexto que era quando eu fiz a pesquisa. Então, assim, a grande semelhança entre esses dois públicos, né, esses grupos interlocutores de pesquisa, é a condição da migração fronteiriça. Então, os peruanos, ao chegarem no Brasil, né, nessa região da Amazônia, eles passam e passaram pela tríplice fronteira Brasil, Peru e Colômbia. E da mesma forma, né, os venezuelanos, com esse contato com a fronteira Brasil-Venezuela. Eu não vou nem dizer tríplice fronteira Brasil-Venezuela, Guiana, mas a fronteira em si, né, Brasil-Venezuela. Então, a principal característica é essa. E outra questão, né, também, se a gente for pensar, é que esses grupos, eles passam pelo estigma, né, o estigma de ser migrante, né, em um outro lugar. Então, sempre nos discursos, né, dos peruanos e dos venezuelanos mais ainda, eu consegui ver aquela questão, para os brasileiros nós não somos confiáveis, né? Para os brasileiros nós somos pessoas perigosas, nós somos invasores, né? Nós somos pessoas vulneráveis que utilizamos ali os serviços públicos do Brasil, na educação, na saúde, enfim, né, eu acho que é um pouco disso, e essa questão do comércio informal presente na questão trabalhista, né, no modo de vida de trabalho dos peruanos em Roraima e na Amazônia como um todo, né? Então, sem o reconhecimento ali, né, dos direitos trabalhistas, e no caso dos venezuelanos também, né, um público que aqui no Brasil é um público de mão de obra barata, né? Então, isso é que eu consigo ver, né, como semelhanças. E, assim, eu acho que a principal diferença foi a forma, né, como aconteceu a chegada dos venezuelanos em Roraima, porque as duas motivações elas foram parecidas, né, que no Peru também a motivação econômica é o sonho de melhorar de vida, né, é o sonho de ter uma vida melhor, e no caso dos venezuelanos também, né, seguiu nessa perspectiva, mas muitos não tinham outra alternativa, era fome, principalmente no caso desse público. Então, digamos que, em relação à pergunta, né, que foi feita, acho que, não sei se eu consegui responder, né, mas eu acredito que eu consegui colocar, assim, pelo menos para debate, para reflexão, os principais desafios, né, da migração internacional venezuelana e peruana no estado de Roraima. Ok, professora, obrigado pela explicação, claro.
né, a gente percebe as diferenças entre esses fluxos migratórios, né, e justamente pensando na origem de Roraima é um estado que nasce de fluxo migratório, né, sua origem, e a gente começa a pensar assim, né, a conexão entre ensino de história e migração. Roraima é um estado que tem sua sociedade formada por múltiplos povos, né, e citando aqui o Eliakim Rufino, que é um artista aqui da terra, né, tem sua música que é o seguinte, né, quem é filho do norte é neto do nordeste. Então já fica aí evidenciada a forte influência nordestina que tem, né, aqui em Roraima, assim como também em outros estados aqui da região norte do Brasil. Então compreendemos então que muitos desses povos deixaram e deixam as influências para a formação da sociedade roraimense. Então, considerando mais ou menos essa questão, o que podemos considerar, né, e potencializar do campo do estudo da história, pensando na migração recente e na formação da sociedade roraimense ao longo da história do estado de Roraima? Como será, no futuro não tão longe assim, a sociedade roraimense com tanta influência migratória? Bom, primeiro, acho que nesse contexto, né, a gente também precisa entender e compreender assim, o motivo dos venezuelanos, né, de peruanos e também, né, de imigrantes nacionais ficarem em Roraima, né, sendo que também do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de infraestrutura, de economia, o nosso estado precisa de uma atenção. Nós não estamos no centro do país, né? Nós estamos num lugar de fronteira, né? E de um lugar que, dentro dessa lógica fronteiriça, é um lugar que, querendo ou não, está ali naquela visão de periferia do país, né? Então, a gente precisa também entender isso. Então, os desafios, né, da gente pensar o estado de Roraima, que é um estado marcado pelas migrações, mas também é um estado indígena, né, onde a gente precisa entender e compreender toda essa complexidade desse lugar, desse espaço, e pensar, acima de tudo, a sua valorização. Então, eu vejo que, do ponto de vista de estudos, né, tanto no campo do ensino de história ou de outras áreas, né, até porque nós estamos tratando de uma temática interdisciplinar. Então, nós precisamos pensar primeiro quem são os estudiosos que estão aí, né, tratando e problematizando essa sociedade roraimense marcada pela migração. Então, nós temos aqui a professora, né, Mariana, que também, para mim, nos meus estudos, sempre foi referência, né? Eu citei a professora França por ter sido a minha orientadora, mas a Mariana também foi e é uma referência dentro dessa temática, e nós precisamos pensar também, né, outros autores que estudam a fronteira, né, de um modo geral, como Gutenberg Vilhena, Ricardinho e Domage Albuquerque, e a gente pensar também o perfil desse público migrante, né, que está aqui no nosso estado, né, de pensar os desafios das políticas públicas que precisam ser direcionadas para esse público, né, e pensar, acima de tudo, como eu falei anteriormente, né, dos estigmas, né, dessa violência contra, né, o outro, contra o migrante internacional. Então, fica principalmente para as nossas autoridades, né, pensar um pouco mais esses desafios, as melhores condições de vida, de trabalho, até porque o processo migratório ele é movido por sonhos, né, e aí a nossa sociedade ela precisa compreender isso, né, e valorizar essas pessoas e não incentivar esses conflitos, né? Então, aqui eu estou falando de um modo geral dos migrantes internacionais, mas nós temos em Roraima, né, outro termo que é muito falado, que são os refugiados, né, para os venezuelanos. Então, resumindo, né, eu vejo que dentre esses desafios é o Estado brasileiro,
Estado, né, em especial nossa capital Boa Vista, pensar aí políticas públicas adequadas para essas necessidades da população migrante aqui no nosso Estado, da população migrante e refugiada, e pensar também como a população local se insere nesse contexto. Precisa se inserir ainda mais, né, e valorizar a presença desses grupos migrantes, né, aqui no nosso Estado. Boa noite a todos. Professora, levando em conta uma possível melhora nas condições econômicas da Venezuela e com base nas suas pesquisas, pode ocorrer um processo inverso de migração de volta à Venezuela ou do país natal? Bom, antes da gente pensar, né, nesse retorno dos venezuelanos para a Venezuela, acho que acima de tudo a gente refletir sobre essa crise econômica da Venezuela. Então, assim como o Brasil teve momentos ali de prosperidade na sua economia, né, a Venezuela também teve. Principalmente se a gente for pensar ali na década de 1950, na década de 1970, a Venezuela ela foi um país muito próspero e também temos pesquisadores aqui em Roraima que estudam a presença de brasileiros na Venezuela. Então, assim, muitos brasileiros ficaram bem de vida na Venezuela. Então, a gente precisa compreender também, assim, o que fez esse crescimento econômico que a Venezuela teve, que a partir da década de 1980, 90 e dos anos seguintes, ela deixou de estar entre as economias mais exitosas da América do Sul e passou a se tornar o que é hoje. Então, que é um país principalmente voltado para a inflação. A gente tem que ver assim, que o contexto ainda político e econômico da Venezuela é muito crítico, mas assim, isso não quer dizer que nas narrativas dos interlocutores que eu tive contato, na pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, sempre estava ali no final, eu quero voltar para o meu país. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Então, assim, o sonho de muitos venezuelanos, homens e mulheres, de um modo geral, é justamente como vocês fizeram pergunta, que é voltar ao seu país de origem, mas assim, tem algumas questões para retornar, tem alguns motivos específicos que a gente precisa olhar cientificamente. Então, assim, eu estou falando algumas narrativas, mas do ponto de vista da história, da sociologia, como nós podemos problematizar esse desejo de retornar à Venezuela. Então, assim, a saudade, de modo geral, a saudade da família, a saudade dos laços sociais, de toda a vida que a pessoa teve no seu país de origem, é o principal motivo, que eles ainda acreditam, sonham que as coisas vão melhorar, e sim, eles querem retornar. Então, outra questão também é as mudanças no Brasil, se adaptar ao nosso país, diante também do que o nosso país passa, de uma crise econômica e política que tem se intensificado principalmente a partir do ano de 2013, isso também tem sido muito importante. Outra questão que a gente tem observado muito recentemente, a falta de recursos para essas políticas direcionadas ao apoio a esses migrantes venezuelanos aqui no Brasil, como a diminuição de recursos para a operação acolhida. E tem essa esperança de que o governo venezuelano passe por mudanças, e eles acreditam, de modo geral, assim, que é preciso esperar. Então, o fato de estar aqui no Brasil, e os que permanecem em Roraima, têm esse desejo, assim, estão aqui mais próximos, não querem perder o vínculo. Então, eu acredito que é isso, e sempre eles nunca perderam o vínculo com a Venezuela. Então, sempre na trajetória dos migrantes venezuelanos, vai aparecer assim, eles estão aqui, mas eles estão fazendo as remessas financeiras para a Venezuela. Eles estão dando esse apoio às pessoas que ficaram lá, principalmente as pessoas idosas.
um grande desafio que nós, professores, temos no ensino de história, e aí quase todos aqui atuam na educação básica, é o de trabalhar um currículo que ignora a história da Venezuela, obviamente, e pouco aborda a história da América do Sul. É possível desenvolver um currículo que inclua mais os temas comuns aos dois países, levando em conta que na maioria das turmas, as minhas inclusive, os alunos migrantes são ao menos 30% do total? Bom, eu penso que é possível sim, né, mas nesse aspecto, os professores, né, de um modo geral, né, as professoras, precisam se lançar nesse desafio, né, porque nós primeiro tem que pensar, né, dentro da Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC, dentro do documento curricular de Roraima. Então, quais são as habilidades permitidas ali, ou que permitem a gente desenvolver esse trabalho em sala de aula? Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou é compreender esse contexto de América do Sul, né, na BNCC. Então, o que os conteúdos trabalham, né, em decorrência da América do Sul? E a partir disso, pensar mesmo dentro do contexto local aqui do nosso estado, né, que nós estamos na fronteira, trabalhar esse conceito de fronteira, né, trabalhar o conceito de migração internacional e também pensar essas aproximações entre a história do Brasil e a história da Venezuela, né? Ou seja, colocar em debate, por exemplo, a temática da educação dentro dessas duas histórias, da história do Brasil e da história da Venezuela. Pensar também a diversidade, pensar os direitos humanos, né? Então, tem várias possibilidades, né, a partir de alguns conceitos, que é um exercício que quem está iniciando agora no Prof. História vai passar posteriormente, né, por um processo de começar a elaborar um projeto de pesquisa, e aí vai começar a pensar nas teorias, né, nos conceitos, e pensar nesses desafios do que é possível pensar, trabalhar, né, no ensino de história. E acima de tudo, pensar assim, na conjuntura atual, né, dentro desse contexto da educação no estado de Roraima. Então, os professores, eles têm que lidar cada vez mais com esse desafio, né, que é a presença de estudantes de nacionalidade venezuelana em sala de aula. E isso não está só em Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira com a Venezuela. A presença de estudantes venezuelanos está em todo o estado de Roraima, né, nos seus 15 municípios. Então, pensar como esses documentos curriculares nos dá abertura, né, para trabalhar com essa temática. E sempre valorizando elementos da cultura, da identidade desse grupo de migrante internacional. Todo ano, novos alunos, que também são professores, ingressam no mestrado ou doutorado no programa Prof. História. Que conselhos você pode compartilhar, tanto para a nossa jornada de estudos, quanto para nossas pesquisas? Bom, a principal dica, né, conselho assim, é vocês terem disciplina, né, terem foco, acreditar na capacidade de vocês, né, acreditar que vocês vão conseguir. Se vocês chegarem até aqui, né, vocês podem passar por vários obstáculos, mas se vocês focarem nisso, né, vocês conseguirão fazer diferença nesse processo formativo que vocês estão passando. A outra questão é pensar os desafios da pesquisa, né, que todos vocês terão que fazer. Então, o grande desafio é a acreditação temática, né, é o que vocês vão escolher de tema, e aí assim, fazer esse exercício, né, qual é o objeto empírico do meu estudo, qual é o objeto teórico, né, do meu estudo, e sempre focar no ensino de história, né? Então aqui vocês estão no programa de pós-graduação em ensino de
histórias. E a principal dificuldade de muitas pessoas quando chegam no Prof. História, a gente tem essa cultura da formação acadêmica, né? Então pensar no mestrado profissional é, acima de tudo, pensar nesse produto educacional que vocês vão fazer, né? Então vocês aqui, né, nesse programa de pós-graduação profissional, vocês têm o desafio, além de fazer uma pesquisa, de criar, de desenvolver esse produto e que, acima de tudo, essa pesquisa valorize a realidade de vocês, que vocês vivem na sala de aula. Né, o Prof. História, ele valoriza isso, né, os professores que estão atuando na educação básica, mas que estão tendo a oportunidade de colocar em prática, de refletir do ponto de vista científico sobre o que está fazendo, né, em sala de aula. Por isso que aqui, né, nós usamos muito essa expressão, né, professor pesquisador, professora pesquisadora, né, como vocês têm conduzido aqui nessa entrevista. E, além de tudo, assim, vocês cumprirem os prazos do programa, né? Então, quando vocês entram aqui, né, já entram com tanto tempo, são 24 meses, né, o tempo regular. Isso é muito importante que vocês defendam dentro do prazo, apesar de que vocês ainda possuem o direito de uma prorrogação, né, de 6 meses, mas a gente procura evitar isso. Então, é isso. Conselho que eu dou para vocês que estão iniciando, né? Então vocês vão passar por um processo de definir as orientações. Então, depois das orientações definidas, acredito que vocês conseguirão trabalhar melhor e ter essa preocupação com os prazos, né? Tanto da qualificação quanto da defesa, da dissertação e da tese, né? Eu estou falando aqui mais no olhar do mestrado, porque aqui no Prof. História, o doutorado ele é novo, e a experiência que eu tive aqui, né, pessoalmente, com o mestrado. E aí também outra questão, né, só para finalizar, é publicar. Publicar com os seus orientadores, suas orientadoras. Isso faz toda a diferença, porque o Prof. História, todo ano, ele passa por uma avaliação, né? Marcelo sempre brinca, né, com a questão da sucupira, mas assim, é uma plataforma onde todos os professores, né, os estudantes, os egressos, eles têm a sua produção acadêmica ali avaliada. E a gente precisa dar continuidade, né? Então o Prof. História, ele é um programa de rede, né, em rede nacional, então tem em outros lugares, em outras universidades, mas cada universidade tem a sua característica, está construindo a sua trajetória, e vocês precisam, enquanto estudantes, fazer parte disso e também dar contribuição, né, para que o programa continue desenvolvendo, né, com êxito as suas atividades. As perguntas nós finalizamos. A gente queria primeiro agradecer à professora Marcela, que nos proporcionou essa nova experiência de mediar, de questionar. Agradecer à professora Alessandra, também convido ela a deixar uma mensagem motivadora para a gente que está iniciando esse mestrado. Enfim, estamos animados, mas o desafio é grande, os textos por vezes são complexos, mas é isso que nos move, é o desafio que nos move. Então, convido a deixar uma mensagem para a gente e que vai ficar para a posteridade também, né? Bom, eu vou reforçar o que eu já falei anteriormente, assim, para vocês continuarem, né, acreditando nos sonhos de vocês, nos objetivos, porque cada pessoa que está aqui acreditou em estar aqui, né? Inclusive a última seleção de mestrado, de doutorado que o Prof. História UFRR passou, foi uma seleção muito concorrida, né? Então, assim, outras pessoas também queriam estar aqui, né? Queriam ter essa oportunidade. Então, aproveitem esse momento. Assim, o Prof. História tem um corpo docente muito qualificado, e vocês hoje têm uma oportunidade
possibilidade, né, quem está no mestrado, de posteriormente cursar o doutorado, né, coisa, como eu falei, no decorrer da minha trajetória acadêmica. Eu não tive, né, em 2 momentos eu tive que sair de Roraima para conseguir estudar, né? Então, se o Prof. História ele existe hoje, ele é da luta, né, de muitos professores, não só os que fazem parte do quadro docente, do corpo docente, né, mas o professor Raimundo Donato, né, que já se aposentou, né, a professora Raimunda Gomes, que já passou, né, também pelo programa, né, a professora Edith Romano, né, que passou também, né, então nós temos, enfim, né, várias pessoas que colaboraram, né, com o programa e os professores atuais, né, que estão dando o seu melhor, né, para que o programa continue funcionando da melhor forma possível. Ótimo, professor. Então, como forma de agradecimento, eu, Mário Lano, professora Joelma, vamos abrir um público também. Então, ótimo. Então, nós temos 10 minutinhos aí, se alguém tem uma questão ou mais que uma, alguém se habilita. Pode, fica à vontade. Oi, boa noite, professora secretária. Já se chama, né? Uma dúvida que eu queria tirar, né? Já que a senhora já tem toda essa informação sobre a migração, né? A minha dúvida sabemos que a imigração venezuelana ela ocorreu pela necessidade, né? Eles vieram em busca de melhores condições de vida, de trabalho, como a senhora mesmo falou, né? E ao chegar aqui em Roraima, hoje, grande parte deles consegue, né? Ter acesso à saúde, conseguir um emprego, né? E o principal, né? Conseguir o documento deles, né? E uma dúvida minha, que eu queria saber por que isso não acontece com a imigração do povo que vem ali da fronteira com o Brasil e Guiana Inglesa. Porque a gente sabe que eles têm essa grande necessidade, né? Principalmente na questão na hora de tirar a identidade, né? É uma dúvida minha. Mais alguém? Agradecer também, professora, pela fala e a nossa mediadora e mediadores. Professora Alessandra, minha pergunta vai trazer 2 pautas que são distintas, mas que eu acho que se complementam com o que a gente vem pensando aqui. Em relação à educação do campo, né? A gente tem colegas aqui no auditório que são alunos do curso de educação do campo, enfim, ou já foram professores. Por que trazer essa discussão da educação do campo para um curso de licenciatura em História, quando a gente tem alunos aqui, que muitos aqui se formam e vão trabalhar fora da cidade de Boa Vista, vão para outras realidades e muitas vezes carecem na sua formação de uma reflexão sobre isso. Então, por que, na tua visão, a importância de falar de educação do campo aqui no curso de licenciatura em História? E a outra pergunta em relação à gestão, que é outra pauta que a gente discute pouquíssimo. A gente sabe que na pedagogia isso tem disciplinas voltadas a pensar em gestão, o que não acontece na licenciatura. E nós dividimos aí durante esses últimos 2 anos à frente da coordenação local da Prof. História, e eu sempre digo que a gestão ela é política, né? Não tem como falar de gestão, eu sempre acho que a gestão é o coração do curso. É ali que a gente decide, delibera, em que a gente coloca pautas, em que a gente decide a canalização de recursos. Então, isso, na minha visão, não é uma mera questão administrativa esvaziada de teorização, de reflexão política. Então, te ouvi um pouco também. Você, nesse momento, está à frente da coordenação da licenciatura em Educação do Campo e está fechando a gestão na coordenação do Prof. História. Como é que você encara isso, essa dimensão
atenção gestão política e, sobretudo, aqui no nosso estado de Roraima. Obrigada. Bom, 3 perguntas bem complexas, mas importantes, né, a gente refletir um pouco mais. Em relação à pergunta da Joyce, essa é uma inquietação, assim, acho que de muito tempo. Né? Primeiro, como, né, os povos indígenas são representados na história do nosso país. Primeiro, a gente pensar que você falou de uma realidade fronteiriça. Né? Primeiro, a gente pensar nessa configuração de como esse grupo indígena é representado, né, dentro do nosso estado. Então, os povos indígenas têm uma configuração de não a gente pensar a migração ou nacional ou internacional. Geralmente falam-se dos deslocamentos, né, dentro desse processo, até porque é muito comum esse diálogo, né, com a sua comunidade de origem ou aqueles que ficam em outra cidade, né, em outro território, também vai construindo elementos ali onde vão reconfigurando, né, as suas identidades. Então, no nosso país ou no nosso estado, né, ainda não teve esse olhar, né, de pensar. Eu acho que isso é muito válido, né, esse questionamento, porque para um determinado grupo de migrantes é desenvolvido ali, reservado, né, um valor específico de recurso e é destinado para a sua melhoria, né, econômica, social, política, cultural, né, pensando todos esses elementos, mas porque outros grupos são desprivilegiados, né, dentro desse processo. Então, o teu questionamento é muito válido, por isso que, né, os povos indígenas, né, os povos originários, têm essa característica dos movimentos sociais. Né? Então, o que eu posso dizer, assim, é reivindicar, né, continuar reivindicando pelas melhorias, mas ao mesmo tempo, eu como pesquisadora dos estudos migratórios, eu trabalho muito com essa parte de buscar aproximação, né, integração, de não um conflito dentro desse processo, né, porque é comum você estar questionando porque os povos indígenas não são beneficiados diante desse contexto. E isso também acontece entre os próprios migrantes internacionais, porque quando eu morei em Manaus, em 2011, eu acompanhei de perto a chegada dos haitianos, né, onde teve uma atenção não só do governo do Amazonas, mas do Estado brasileiro, né, de modo geral, para esse público. E no Amazonas, né, especificamente em Manaus, eu também tive contato com os peruanos e vi o mesmo questionamento, né? Por que atenção para esse grupo de haitianos e nós nunca tivemos essa assistência? Então fica esse direcionamento, que a gente vai ver que é uma questão política, é uma questão ideológica, né, do Estado de modo geral, que dá atenção, né, para um determinado público e outros não, e isso acaba, dentro de uma sociedade, contribuindo para que aconteça ali, né, de alguma maneira, um conflito social. E é isso que nós temos que buscar, de todas as formas, evitar, em todos os espaços da sociedade, evitar isso, né, em sala de aula, mas não deixar de questionar como você fez. Né? Então isso é fundamental, é importante, porque isso também, Joyce, faz parte do que o ensino de história ele defende, que é a criticidade. Né? Então você fez uma pergunta baseada, né, no senso crítico, baseada na sua inquietação, né, com uma mulher indígena, mas também pensando, né, nessa coletividade, nessa, né, identidade do seu povo, né, de um modo geral. Sobre as duas perguntas, né, que a Marcela fez, em relação assim, à licenciatura em Educação do Campo, primeira coisa que eu tenho a dizer assim, que também é um tema complexo, né, não é fácil. Quando eu cheguei no curso para ser professora de História, eu não tinha noção nenhuma
do que era a licenciatura em Educação do Campo, né? Então, eu fui aprendendo na prática, embora vivi, né, alguns momentos da minha infância em área de assentamento, né, em comunidade rural aqui no estado de Roraima, né? E aí, isso também, assim, chegar em um curso onde a gente vai pensar, né, que a educação do campo, ela vai formar pessoas para serem futuros professoras e professoras de escolas do campo, como o próprio nome denomina, mas em um estado que não reconhece essa nomenclatura, escola do campo. O estado de Roraima, por meio da Secretaria Estadual de Educação, sempre tem usado a expressão escolas do interior. Então, a licenciatura em Educação do Campo, ela está presente no estado de Roraima há quase 15 anos, né? Inclusive nesse mês de maio, no dia 19 de maio, o curso de licenciatura em Educação do Campo ele completará 15 anos. E deixando claro, né, que a educação do campo em Roraima, ela não é só ensino superior, mas ela também é um grande desafio nas escolas da educação básica, desde lá das escolas municipais, escolas estaduais, né, inclusive em um contexto hoje onde nós estamos vivenciando nacionalmente o fechamento de várias escolas do campo. Então, o curso de História trazer para essa discussão, né, no programa de iniciação à docência, de pensar, né, como a história vai se aproximar da educação do campo é fundamental. É fundamental porque nós vamos pensar duas formas de formação. Né? Primeiro, o contexto urbano, que é onde nós estamos acostumados, né, a pensar que toda a educação ela é melhor na cidade e muitas vezes a gente não valoriza o que está lá no rural. Né? Então, a educação do campo, ela vai trazer essa reflexão, né, de que nós precisamos valorizar a agricultura familiar. Né? A gente precisa valorizar os sindicatos rurais, né? Essa política do movimento social. Então, o que eu tenho aprendido nesses 9 anos que eu estou no curso de licenciatura em Educação do Campo é de que ser uma professora ou um professor, não só na licenciatura em Educação do Campo, mas nas escolas do campo ou nas escolas indígenas, porque nós também temos estudantes indígenas, que é um outro desafio nosso e que nós defendemos. Eu, como coordenadora do curso de licenciatura em Educação do Campo, eu sempre falo, eu tenho muito orgulho dos meus alunos indígenas e também dos alunos não indígenas. Né? Então, a gente tem que buscar sempre aproximar, né, as culturas e pensar assim, o que há de melhor e valorizando a identidade, né, da mulher do campo, do homem do campo, né, e sempre deixando claro assim, que a educação ela precisa ser levada da melhor forma. E o curso de História está fazendo isso, né, trazendo essa discussão voltada, né, para a educação do campo, é justamente refletir sobre a sua prática formativa, tanto os professores quanto os licenciandos. Né? Quando eu falo refletir, é sair da zona de conforto, sabe? É sair ali para fazer um estágio, né, numa escola, mesmo sendo da periferia, mas tem uma configuração urbana. Né? Mas pensar a educação do campo é pensar ali o problema do transporte escolar, é pensar as pontes que estão quebradas, é pensar o momento que nós estamos vivendo agora, né? O período das chuvas que vão começar. Então, assim, isso mostra que mesmo com todos esses desafios, esses grupos, né, as pessoas que moram na zona rural, nas comunidades indígenas, né, nos assentamentos da reforma agrária, tem o seu valor. Né? Então, a educação de campo ela é muito desafiadora, né? Mas, assim, cada vez mais eu acredito na educação do campo e tenho aprendido. E a última pergunta, né, da Marcela, voltada assim, essa questão da gestão, a palavra que eu falo é desafio. Né? E aí tem essa questão mesmo dos altos e baixos, né? Porque não é fácil lidar com pessoas. Né? Então, assim, quem resolve assumir um cargo de gestão, por exemplo, na pós-graduação, a gente pensa, mais simples, né?
né, o número de alunos é um número de alunos menor, né, mas a gente tem visto assim que é uma responsabilidade, né, acima de tudo, é um desafio porque é responsabilidade. Nós estamos lidando ali com o destino, com o futuro, né, de outras pessoas. Então nós precisamos, acima de tudo, ter essa sensibilidade, né, tem que saber ouvir o outro e acima de tudo, assim, saber ouvir e vai chegar momentos assim que você vai ter que saber tomar decisões. E tomar decisões que você, assim, você vai agradar um grupo e vai desagradar o outro, sabe? Então, acima de tudo, ter sabedoria, né, para saber lidar nesses momentos em que algumas pessoas, por algum motivo, vão deixar de gostar de você, né? Então, não vão pensar na coletividade. Então, assim, esses anos que eu tenho adquirido nessa experiência aqui no Pró-História, 2 anos, e já tenho uma experiência no próprio curso de Educação do Campo, né? Tenho 2 anos já de coordenadora do curso e retornei agora, né? E cada vez, assim, é desafiador, não é a mesma coisa, né? Quando eu falo, já fui coordenadora do curso de Educação do Campo, mas era um outro contexto, eram outros professores, eram outros alunos, e nós não tínhamos muitas condições de trabalho que nós temos hoje. Então, assim, na educação do campo é mais a responsabilidade. E pessoas que pensam diferente, né? Então, assim, mas essa condição de gestão, eu estou muito confiante. Eu acredito que estar nesse lugar, né, é saber pensar no coletivo, é ter maturidade. Então, quando eu fui coordenadora, eu falo da educação do campo porque é uma experiência maior, né, onde eu tenho mais vivência. Então, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Então, assim, no primeiro momento, eu pensava em desistir. Então, hoje, pode me xingar, pode fazer o que quiser, mas eu não sou uma pessoa que desisto fácil, né? Eu vou até o final. Então, trabalhar com a gestão é isso, né? É ter paciência, é ter humildade também e é acreditar na sua capacidade, no seu potencial. Então, finalizamos a primeira rodada de entrevistas da 3ª temporada, né, professora, dessas curtas intelectuais mulheres.